Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá começar o nosso bate-papo falando sobre economia. E parece que as notícias, que as informações sobre esse assunto não são tão boas não, viu? A expectativa aí para os juros é que continuem alto durante muito tempo, segundo disse o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Fico pensando, o que é que nós vamos esperar mais, hein, Donizete? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vice-Ceará News. O que é que a gente pode esperar, Matheus? Diga aí. Deus me livre. Tá difícil o negócio, hein? E o Galipo disse que o juro vai continuar subindo. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, o que é que vai acontecer com a gente, Matheus? 14,75 já tá, só para lembrar, viu? Aí nós vamos para onde agora? Aí, Matheus, aí são os erros. Você viu ontem na Inglaterra, no Reino Unido? Sim. Os ingleses se reaproximaram da União Europeia, admitiram que erraram de ter saído lá, ter aprovado o Brexit e vão se unir com a União Europeia para defesa, para negócios, para importação, exportação. E não, todo mundo dizia que o Brexit era uma maravilha, Matheus. Não durou nem 5 anos e já viu que fizeram a maior... Falando besteira, né, Matheus? Pois Mas fizeram um bocado, foi? Exatamente. O pessoal, segundo uma pesquisa que foi realizada, né, eles estão achando que fez piorar ao invés de melhorar. Mais piorou do que melhorou. Pronto, traduzindo aqui para os ingleses, né? E aí, Matheus, era um discurso de combate a imigrante, combate... Aí fizeram um discurso de direita e se lascaram os ingleses, né? Se arrebentaram lá. Aí agora eles querem se reaproximar. Não era o fim do mundo. Não, nós não queremos imigrante. O americano está pagando uma conta alta também de juro alto, Matheus. Vamos ouvir o Galípolo. Vamos lá, vamos ouvir o Gabriel Galípolo. E que agora vai começar justamente essa tentativa de achar o indicativo que possa produzir uma inflexão. A gente não tá perto dessa discussão. Isso não é um tema que está passando nos debates do Comitê de Política Monetária. Assim, o que a gente está discutindo aqui entendemos que para uma economia que se mostrou dinâmica, como se mostrou surpreendentemente dinâmica nos últimos anos, mesmo com uma taxa de juros no patamar mais restritivo, com a inflação e com as expectativas desancoradas, como a gente está vendo, a gente realmente precisa permanecer com uma taxa de juros num patamar bastante restritivo por um período bastante prolongado. Essa é a nossa visão, então não é um tema que a gente está nos debates do Comitê de Política Monetária ainda. Matheus. É respirar fundo, né? A situação não tá fácil não, Matheus. Olha, aí o juro vai subir, aí se descobriu 3 focos da gripe aviária no Brasil, né? Tocantins e 2 cidades do Rio Grande do Sul. Já abateram, Matheus, 26 milhões de aves abatidas por conta da gripe aviária. E só para dizer, viu, Donizete, que tem uma informação de que a Adagri está investigando um caso aqui em Salitre, tá? Na região do Cariri, de gripe aviária. Minha nossa, tem essa também, Matheus? Tem sim, Donizete. Esse caso está sendo investigado, eles estão esperando o resultado dos exames que foi enviado por um laboratório do próprio Ministério, né, da Agricultura em São Paulo, para poder dizer se realmente aconteceu de essas aves terem pego essa doença, né? É em Salitre, tá, Donizete? Mas segundo informações aqui que a gente obteve, é de uma criação particular, não tem nada a ver com aves que são comercializadas, tá? Então... Mas ela pode contaminar uma granja, né, Matheus? Pode sim, sem dúvida. É por isso que a Adagri está pedindo, inclusive, que se algum município cearense tiver alguma criação, né, que está com algum problema de morte súbita e tudo mais, algo que não está correto, já avisa para a Adagri ou avisa a prefeitura do município para eles irem lá e fazer todos os testes, investigar, porque já foram 22 investigações, não vou dizer 22 animais, mas 22 investigações suspeitas só aqui no Ceará, que foram descartadas, obviamente, mas tem esse caso agora em Salitre.
tá? Minha nossa, Matheus, e aí com essa história pode causar prejuízos milionários aos nossos produtores de ovos e frango, né? As nossas granjas, né, Matheus? Ceará é um dos maiores produtores do Brasil, né? Sem dúvida, E aí Donizete. você tem que deixar de consumir frango e ovo, é, Matheus? Não, não, a Na gente não precisa se dúvida, assustar tanto assim, não. Pelo menos por enquanto tá tudo ok. Tá tudo tá certo. bom. Viu? Não precisa se assustar tanto, não. Mas a economia brasileira vai ter prejuízos bilionários e a inflação pode subir ainda mais, né, Matheus? O Exatamente. preço, o preço do frango vai subir, porque vai ficar muito mais difícil comprar frango sem ser por via Já tá, viu, caviar. Donizete? Já tá difícil comer frango também. Antes era carne, agora até o frango tá difícil da gente comer também. Tá bem caro. Nossa senhora. E eu adoro asinha, vou esquecer. Esquece as asinhas para voar, vai voar nada, não vai comer mais nada, Donizete. Carne tá difícil, frango tá difícil, vai sobrar o quê? Ovo não pode. Minha Nossa Senhora, o que é que a gente faz desse jeito? Vira a página, Matheus, eu tô assustado. Bora lá, Donizete. Fé, fé. Vamos botar a fé em prática pra ver se as coisas melhoram, porque do jeito que tá, 7h27, vamos mudar de assunto, porque a senhora primeira-dama do Brasil, Donizete, Uhum. falou, confirmou, disse que disse, depois de Desmentiu o depois presidente, que o criou mais um presidente. problema pro Lula. Eu não É vou dizer isso. nada, porque se eu falar, ela vai dizer que é misoginia. Mas tire suas conclusões aí. Eu achei que ela falou demais. Minha opinião, humilde opinião. Ela falou como se ela tivesse sido eleita. Minha humilde opinião. Mas, se ela diz que pode falar e o Lula apoia, o ruim é que o eleitor, a Janja faz a rejeição do Lula crescer cada vez mais. O Lula no Ceará, ele afundou, Matheus. A aprovação, a votação dele no ano que vem, o Lula tem um desempenho pífio no Ceará. É o que eu tenho escutado dos políticos, das pesquisas realizadas, tanto pela situação, ou abolição, no caso, pela oposição. Mas vamos ver isso aí, Matheus, o que é que vai dar? Vamos ouvir a primeira-dama, então, Janja. Em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Como dizem, Donizete, são muitas camadas para a gente comentar, porque não é só este o ponto, né? Já pensou pedir conselho ao Xi Jinping sobre regulação de mídia? Já começa daí o destroço, né? Mas vamos para frente, senão Aí a ser um gente... ditador para É, ensinar o Brasil a fazer. difícil. E ela disse que foi depois do Lula falando. Aí alivia a barra aí, né? Mas apesar das pessoas acharem que ela desautorizou. E esse discurso de valentia é o seguinte: ela não foi eleita, não, Matheus. Exatamente. Ela não é nada. Com todo... Não é porque é mulher do presidente, não. Do mesmo jeito, se o presidente fosse a presidente Dilma, o marido da Dilma, ele não era nada também. E as pessoas precisam respeitar como funciona o mundo. No momento que ela tomou a iniciativa dela, ela desautoriza o papel do marido dela, que é o presidente. E a Dilma só faz a imagem do Lula afundar. A O Lula Janja. está dizendo que é candidato a presidente, mas eu nem acredito. O Camilo já vai se desincompatibilizar em abril de 26, esperando ser que o Lula precisa ter opções de plano B.
Haddad, Camilo, opções. A Dilma, a Dilma falava besteira, mas a Janja também é metida a valente, né, Matheus? Mas se a gente disser isso, tudo agora que você falar de uma pessoa, de uma mulher misoginia, Matheus, então não é misoginia, não. É só que ela pensa que está ajudando o Lula e está atrapalhando. Quem faz a rejeição ao Lula crescer, e muito, é a Janja. Próximo assunto para a gente terminar, Matheus. 7h31, Donizete, está no Estadão de hoje que o ex-comandante do Exército afirmou no Supremo, confirmou, na verdade, né, ao Supremo a tentativa de golpe, Donizete. O general da reserva, Marco Antônio Freire Gomes. Ele confirmou, Freire Gomes, que o Bolsonaro estava com a minuta golpista. Lê a matéria do Estadão aí, Matheus. A gente escolheu um jornal conservador, Matheus, para não dizer que o outro jornal é mais ligado à esquerda, o outro é da Globo, e aí o Estadão é o jornal mais conservador do Brasil, e a gente pegou justamente ele para dar a versão do Estadão do depoimento do Freire Gomes, que levou um carão do ministro Alexandre de Moraes do Estadão, porque ele mudou o depoimento da Polícia Federal para o depoimento de ontem. Ele quis salvar a pele do amigo Garnier, o almirante. Da Polícia Federal, ele disse que o Garnier apoiou o golpe. Ontem ele disse que não se lembrava e que ele não entendeu e tal, mas levou um carão. E ele disse, eu tenho 50 anos de exército, eu não minto não, não faço mentira não. Mas levou um carão e admitiu que o Bolsonaro tentou o golpe. Lê a matéria do Estadão aí, Matheus. O ex-comandante do Exército e general da reserva, Marco Antônio Freire Gomes, confirmou ontem, em depoimento ao STF, que recebeu um plano do governo Jair Bolsonaro para impedir a posse do presidente Lula. Freire Gomes disse ainda que avisou o ex-presidente de que o Exército não participaria de nenhuma iniciativa que violasse a Constituição. O general da reserva é uma das testemunhas de acusação no processo em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. Ontem, o Supremo começou a interrogar essas testemunhas. A audiência foi conduzida pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. No depoimento, Freire Gomes contou que teve várias reuniões de caráter político com Bolsonaro e ministros do governo. Em uma delas, alertou o ex-presidente de que o Exército não iria aderir. No depoimento, Freire Gomes negou que tivesse ameaçado Bolsonaro de prisão caso tentasse um golpe. Abre aspas. O que alertamos ao presidente foi que ele deveria se ir atentar a todos esses aspectos e que no Exército não iríamos participar de qualquer coisa que extrapolasse nossa competência constitucional, fecha aspas, foi o que disse o general. O ex-comandante afirmou ainda que a proposta para impedir a posse de Lula foi apresentada em dezembro de 22, numa reunião do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, com os chefes das Forças Armadas. Freire Gomes contou que o conteúdo da apresentação se assemelhava a uma minuta de golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, Donizete. Tá aí. Pesado, Matheus. Pesado. É verdade. O julgamento desse núcleo duro do golpe do Bolsonaro compromete muito o Bolsonaro, tá? Pra gente terminar, Matheus, a gente pode até falar o seguinte, ontem o presidente o ex-presidente, né? Não é presidente, é respeitoso, né? Como a gente fala, todo mundo, presidente Dilma, respeitoso, presidente Fernando Henrique, o Collor tá na cadeia em casa, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em audiência o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, ok, Matheus? Sim. Juntos eles fecharam a Federação União Progressista. Na reunião, o Bolsonaro disse aos dois que é candidato a presidente, porque ele acredita que o Congresso vai aprovar uma anistia para ele. O Bolsonaro não tá bem da cabeça não, tá? Será, Donizete? E se ele não for o candidato é a Michele Bolsonaro.
ele não apoia a candidatura de Tarcísio Freitas, como que é todos os partidos do Centrão. Ele anunciou que vem para o Ceará no dia 30 desse mês, certo? Dia 30. Certo. Agora vem a bomba, solta Moab, fogo do Muturo, Moab, fogo do Muturo, Moab, fogo do Muturo. Ontem o Danilo Forte teve com o Rueda para saber como é que vai ficar a União Progressista do Ceará. O Rueda disse que quer construir um consenso. O Roberto Pessoa quer ser presidente da federação, mas há um problema, que o Roberto Pessoa apoiou o PT e o Ciro Nogueira esteve reunido ontem com políticos cearenses e avisou: quem não apoiar a oposição não terá legenda. Então é um recado para o Moses Rodrigues, que hoje está muito próximo ao PT, a deputada Fernanda Pessoa, o deputado Zezinho Albuquerque, o deputado AJ. A federação será oposição ao PT no Ceará e no Brasil. Agora, tu vai meter o pezinho nessa discussão aí, Matheus? Vou nada, Donizete. Já Vamos tirei. pra onde? Vamos, Pra terminar. vamos pro camarote, vamos correndo, Donizete, que senão a gente estoura o bom. tempo. Vamos nessa? Daqui a pouquinho a gente Vamos lá. retorna com mais informação. Momento Nero. Bora correr, Donizete. Com o Tatá, nós vamos acordar quem hoje? O ministro da Educação, Camilo Santana, que ontem anunciou mudanças profundas no EAD, Matheus. Vai, Tatá. Acorda o ministro Camilo. Mudanças, Donizete, mudanças. Nós temos o ministro falando ou só a leitura do que muda? Matheus? Temos sim. Vamos ouvir. Reconhecendo a importância do vigilante de trânsito para dar acesso a milhões de pessoas no Brasil. O grande objetivo desse decreto é aprimorar, ter regras claras para isso, definições claras e garantir qualidade. Mas o que nós estamos fazendo aqui é definir quais são os cursos que poderão ser feitos de forma presencial, de forma semipresencial e de forma à distância, garantindo qualidade e infraestrutura necessária para os nossos estudantes, que são os nossos demandadores das ofertas dos cursos. A educação de direito de todos será promovida e incentivada por colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É isso. Olha, Matheus, o Camilo muda medicina, direito, enfermagem, odontologia, né? Exatamente. Esses cursos agora são 100% presencial. O ministro quer melhorar a educação brasileira. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete. Bora falar sobre as eleições de 2026. A oposição tá a todo vapor, né? Olha, o vereador Marcelo Mendes organizou ontem uma reunião na Câmara Municipal e o convidado para se reunir com os vereadores, Julierme, Espetor Alberto e outros vereadores de oposição, foi a vereadora Priscila Costa, foi o deputado federal André Fernandes. E lá, nessa reunião na Câmara de Fortaleza, onde eles reafirmaram a oposição ao prefeito Evandro Leitão, o André admite a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. O Ciro não quer a candidatura do irmão, não, mas o Ciro é que não quer o apoio do irmão. Mas é briga de irmão, né? É muito chato. Ciro admite ser candidato, conversou naquela chamada de vídeo, tá? Com o André e com os vereadores. E o André falou à imprensa sobre a candidatura de Ciro. Vamos ouvir, Matheus? Vamos ouvir. A gente percebe que a gente precisa fazer uma união para juntar força e esforços para a gente derrotá-lo. Então, não sei dessa candidatura que estão falando do Ciro Gomes,
né? Confesso que se candidato fosse, seria um candidato fortíssimo, pode ter certeza. É alguém que teria coragem de enfrentar o PT, como já está fazendo. Muitos vêm me perguntando assim, mas André, você fala isso de um Ciro Gomes que até pouco tempo era um adversário? Bom, o nosso posicionamento é esse. A gente está como oposição ao PT desde que entramos na política. Quem está aqui nesse grupo, e vocês podem olhar bem essas figuras aqui, nós sempre estivemos desse lado. Se o Ciro Gomes, que há um bom tempo vem denunciando, mostrando desgoverno, tanto nacional como estadual, está se aproximando desse grupo, é uma pessoa que será extremamente bem-vinda, né? Volto a dizer, não sei dessa candidatura, até porque o próprio ainda não se manifestou que seria candidato, mas eu não tenho dúvida. Falando agora igual ele falou recentemente, é uma pessoa preparada, é uma pessoa inteligente e que tem todos os dotes para ser como já foi. Então, diferente do lado de lá. Então o PL estaria disposto a não encabeçar uma chapa para o governo em prol de uma candidatura aliada? Com toda certeza. Eita, Donizete. Olha as palavras do André, essa aliança com o Ciro e a reunião do Bolsonaro com a União Progressista Rueda e Ciro, onde o Ciro Nogueira, não é o Ciro Gomes, o Ciro Nogueira já admite que quem não ficar da oposição não vai ter legenda, geraram a reação do presidente da Alesse, Romeu Aldigueri, nas redes sociais. Romeu bateu duro. O que é que o Romeu disse, Matheus? Vamos lá, ele declarou o seguinte, Donizete: eu não acredito em uma aliança oportunista e meramente eleitoral que tem como pano de fundo a união do ódio com o ócio. A política é uma atividade nobre e demanda senso de responsabilidade com suas atitudes, declarou Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa. Até agora não houve ainda a reação, mas hoje deve ter, né? O que é que o Ciro Gomes tem a dizer desse ataque do Romeu Aldigueri? O que é que o André tem a dizer? E o Ciro Nogueira já avisou, soube que o Romeu está falando e avisou. Não tem problema, amigo. Vocês aqui no Ceará não tem espaço. O Zezinho quiser ser candidato pelo PP, ele, João Jaime, sabe que não pode votar no PT. O AJ Albuquerque já disse a Ciro Nogueira que ele apoiará a candidatura do Ciro, que deve ser o vice da Michele, ou do Tarcísio Freitas, ou, se o mundo virar e der cambalhota simultâneas, do Bolsonaro. Próximo assunto, Matheus. Próximo assunto, Donizete. Vamos falar sobre o caso de Paracuru mais uma vez. Teve alguma atualização? Tem sim. Vamos lá. Primeiro, dizer hoje que surge o seguinte: você está na sua mão aí, o Edilson do Guajiru, que é investigado por ligação de ser a lavanderia do Comando Vermelho nesse mundo de eventos, está hoje desafiando a polícia e envolvendo o prefeito de Ocara. Uma festa promovida pelo prefeito Leonildo Farias, que anunciou neste final de semana que vai apoiar o deputado Roberto Monteiro. A festa patrocinada pela Prefeitura de Ocara, Festa das Almas, é isso mesmo, Matheus? É isso, Donizete. Festa das Almas em Ocara, tá? Vai acontecer lá pro finalzinho do ano, ali entre outubro e novembro. Aí o Edilson Guajiru, a festa dia 31 de outubro e 1º de novembro, ele já está divulgando para mostrar, para desafiar a polícia, para desafiar todos, que ele vai organizar o bar. O que é que o prefeito de Ocara tem a ver agora com o Comando Vermelho? Prefeito Leonildo, o que é que o senhor tem a ver com o Comando Vermelho? Dá para o senhor explicar, prefeito? O senhor é faccionado, prefeito? Porque o Edilson Guajiru está sendo investigado por ser do Comando Vermelho. A gente deu a informação, ele está desafiando. Divulgando festa sábado no Sítio Pinheiro. Agora, uma festa de outubro, ele já está divulgando
para desafiar. Isso é desafiando a polícia. Ontem eu falei do policial Lima, que ele está ameaçando, troca de ameaça, os dois brigando em Paracuru. Lima é policial civil aposentado, ok, Matheus? Entendi. E para dizer o seguinte, o deputado, você se lembra que eu falei, eu critiquei que o deputado Julinho Costa Lima não tinha tirado a postagem do Edilson da rede social dele, você se lembra? Aham, lembro sim, você falou ontem. O deputado tirou sim, já excluiu e disse que recebeu o Edilson como recebe dezenas de pessoas em audiência, mas que ele não tem nenhuma proximidade, nem tem nem quer intimidade com o Edilson Guajiru. Ele lá e eu cá. Agora fica a pergunta para os outros vereadores, o Magno e a Adriana Grangeiro. Eles também devem dizer a mesma coisa. Ele lá e nós cá, né? Mas precisa o Magno e a Adriana Grangeiro se distanciarem do Edilson. Porque o deputado Julinho já avisou. Passe bem, não quero briga, porque ninguém quer briga com facção. E o Edilson está desafiando, Matheus, a polícia, ameaçando esse Lima, que é policial civil aposentado, desafiando a tudo e a todos. E hoje envolveu o prefeito de Ocara, Leonildo Farias. Matheus, você já tem o card que ele postou aí. Pra gente terminar, Matheus. Vamos para Iguatu, boa notícia do Iguatu, né, Matheus? Vamos terminar, né? Vamos lá, Donizete. Teve ali um fechamento de uma negociação para quitar precatórios, né? Não é isso? É, o dívida que o prefeito Roberto Filho assumiu, deixada pelo Edinaldo, vem de várias gestões, mas o Edinaldo não negociou, estava bloqueando os recursos da prefeitura, a prefeitura estava sem condições de fazer nada. Ontem, na Justiça, o prefeito Roberto Filho teve a capacidade de negociar o acordo com o empresário Cláudio Lima Verde, vai pagar a dívida parcelada e acabar os bloqueios das contas da prefeitura, que assim passa a ter recursos para investir na qualidade de vida do povo de Iguatu. Notícia boa, Matheus, para as pessoas não acharem que a gente só dá notícia ruim, né, Matheus? É isso, Donizete, uma boa notícia para o povo de Iguatu. Vamos lá. Foi embora, a gente volta amanhã. Matheus, você vai na festa do Edilson Guajiru no sábado? Não, Donizete, não sou de festa, vou ficar quietinho. Obrigado, viu? Você vai lá? Não, eu tenho uma vaga pra você lá no camarote. Você não quer, não? Obrigado. Bebida de graça por conta do Edilson Guajiru. Não bebo também, Donizete, não bebo também. Só, Tô indo embora, Matheus. só aquele negócio. Que eu não vou dizer o nome, porque senão eu faço propaganda de graça, né? Tchau, Donizete, você volta amanhã.